As pessoas precisam saber desse caso Cláudio. Parece que a gente foi proibido de acreditar, Senhor, porque ele não quer falar, ele tem pavor de falar sobre isso. Algum tempo atrás, aqui nesse canal, nós conversamos sobre o caso Cláudio. O que é o caso Cláudio? Nos dias 19 e 20 de novembro, tivemos uma experiência ao lado de vários outros militares e pessoas que encontramos e entrevistamos sobre luzes que voaram sobre a cidade e também sobre os pequenos seres humanoides que foram perseguidos pela viatura Mitsubishi a cerca de 20 km por hora entre as canas de açúcar plantadas. Esses humanoides vistos pareciam deslizar por entre a cana. Em todas as ações desse oficial, diversos militares armados acompanharam os diversos momentos e o fenômeno. Em um dos momentos, estávamos em 3 viaturas. Uma senhora do povoado de Formiguinha, ao abrir a porta de sua casa, teria visto pequenos seres em seu quintal e também viu um objeto cor de ferro incandescente parado no ar, pairando no ar seria, né? Atrás dos eucaliptos a cerca de 800 metros da sua propriedade, apontando a boina desse oficial como sendo a forma do objeto visto. Os objetos voavam a uma velocidade incalculável e paravam como se não existissem os limites da física. É um cara que chama Cláudio? Não, uma cidade interior de Minas Gerais que chama Cláudio. Nessa cidade em específico, aconteceu um evento ufológico muito estranho, recente, super recente, que até hoje não foi explicado. A quantidade de provas, a quantidade de testemunha, a quantidade de tudo. Gente, é um dos casos mais importantes da ufologia e ninguém dá bola para esse caso. Por que ninguém dá bola para esse caso? Porque aí tem coisa. Bom, a entrevista de hoje é com ninguém mais, ninguém menos que Lauro Miguel, que está produzindo um documentário sobre a Serra do Ouro Fala, que é uma serra muito interessante, um local muito interessante do nosso planeta, tem uns fenômenos ali, fenômenos ufológicos. E ele também vai falar pra gente sobre o caso Cláudio e todas as coincidências bizarras que estão acontecendo enquanto ele está gravando esse documentário. Então, assim, não pisque, já sabe. Tá. Laura, eu quero que você me conte como surgiu esse seu interesse pela Serra do Ouro Fala. Mas, primeiro, por que tem esse nome, Serra do Ouro Fala? Então, está associado à lenda que tem lá. Aquela região é conhecida como Ouro Fala. E aí, na região do Ouro Fala, nós temos a Serra Ouro Fala. Entende? Entendi. Então, o meu interesse, assim, é como o de todos os claudienses. Isso é passado de pai para filho, dos avós e tudo mais. E o que me levou a criar esse interesse por registrar essa história foi porque a história estava morrendo com os avós. Entendi. Eu perdi minha avó recente e ela, assim, foi uma das pessoas que me contava sobre isso e tal. Então, eu precisei juntar essa minha necessidade de fazer arte com a paixão que eu tenho por essas histórias e tudo, e salvar essa história, sabe? Mas, a partir do momento que eu comecei a pesquisar, Carol, aí a coisa foi ficando muito séria, assim. Primeiro por essas... A gente gosta. Não é? Então, e aí, porque primeiro que parece que me foi proibido contar essa história, sabe? Assim, eu comecei na proibição física? De materiais, dando pane elétrica e não conseguia registrar. Eu gravei, né, agora. Essa é a terceira vez que eu estou gravando esse documentário, porque na primeira eu não conseguia registrar com equipamento semi-profissional, e aí eu contratei uma produtora para a gente fazer um trabalho profissional, e o material sumiu. Eu gravei com o Edson Boaventura Júnior, que é um ufólogo respeitado. Sim. Já teve aqui no canal também. Com ele aqui no canal, sim. Eu tive que trazer ele a Cláudio de novo, porque o material dele simplesmente sumiu. Eu entrevistei um dos policiais. Mas o material estava sendo apagado de dentro do arquivo, o arquivo sumia ou a fita, o físico, perdia? Não entendi. Nós fizemos a entrevista e isso ficou registrado em um HD, né? E na nuvem. E o arquivo sumiu da nuvem e do HD. Então, assim, em outros canais que eu falei também sobre o filme, alguns haters, né, que a gente compartilha, né, Carol, assim, os mesmos haters. Não são haters, são lovers que ainda não se descobriram, entendeu? Não encontraram a luz.
Mas, Carol, aí as pessoas comentavam assim, é bom para ele aprender a fazer backup. Pessoal, era uma produtora profissional, uma produtora séria. E o material sumiu, Que backup mais sabe? você quer, né? Poxa, agora eu tenho com algumas pessoas Uhum. espalhadas, sabe? Eu dividi esses arquivos Mas você e, acredita que isso está sendo feito, tipo, que alguém, eu falo uma pessoa, um ser humano, está hackeando você e apagando esses arquivos? Carol, eu Não. não sei. De Tá. verdade, assim, eu não tenho uma resposta quanto a isso, assim. Pode ser uma grande coincidência, né? A gente precisa levar isso em conta, sim. Mas o curioso são as coincidências que aconteceram ao mesmo tempo. Hum, Eu tive, na primeira vez que eu fui registrar essa história, a câmera não gravava. Ela acusava HD cheio. Mas era um equipamento semi-profissional, então eu falei, ok, acontece. E aí eu contratei essa produtora para fazer, e aconteceu isso, assim, com essa produtora, o drone desceu na serra, a gente estava sobrevoando a serra para fazer umas imagens, e o drone simplesmente parou de receber comando, desligou a câmera e desceu na serra. hum. Eu estava registrando o Cabo Rabelo, que é o policial que fotografou as supostas naves aqui em Cláudio, e a câmera desligou em 2 ocasiões. E depois, quando a gente foi procurar o material dele, também tinha sumido. Eu tenho pequenos trechos que não fazem Uhum. muito sentido, sabe? E deixa eu só colocar E, um adendo aqui, que para eu conseguir sim, entrar nessa chamada com o Lauro já foi bem difícil. Então, é é verdade. real, gente. É verdade, assim, parece mentira, eu tinha que ter filmado isso, assim, a gente tentando entrar, a câmera não ligava, o E microfone assim, não é o ligava. problema com ele, porque aqui tava tudo normal, tudo funcionando. Eu falava, não te vejo, não te escuto, caiu 3 vezes, então nem sei se a gente vai conseguir concluir, mas segue o baile. Mas eu sou teimoso, se a gente não concluir hoje, eu concluo, nem que eu tenha que ir a Tá Polônia pra certo. gente gravar, sabe? Demorou, que a gente faz aqui ao vivo. Né? Mas é isso, assim, as coisas acontecem, pode sim ser uma grande coincidência, sabe? Uhum. Mas considerando tudo que a gente sabe, Carol, tudo que a gente vê, as entrevistas, não tem como não levar isso em conta, sabe? Que talvez não queiram que eu fale sobre isso. E aí dá aquele medinho assim de, pô, vou parar de falar disso, mas ao mesmo tempo assim, por que que eu não posso falar? Aí que Entendi. dá mais vontade de falar, sabe? As pessoas precisam saber desse caso, Cláudio, dos casos do Brasil como um todo. Eu falo que eu acredito que a resposta para tudo que a gente procura está no interior, no nosso e do nosso país, sabe? Porque às vezes a gente coloca muita atenção nas capitais e tem tanta gente de valor no interior, sabe? Tem tanta história bacana no nosso E interior, essas mas a histórias, elas gente não são valoriza. genuínas, né? Essas histórias são genuínas. Genuínas. Sim. Carol, as pessoas que eu entrevistei são pessoas que não têm nada a ganhar com isso. Pelo Uhum. contrário, só a perder. Claro, Porque porque vai ser aqui. tirado de doido, né? Que é esse é o destino de uma pessoa que teve É, uma experiência dessa. e assim, eu acho desrespeitoso, sabe, não considerar o que as pessoas falam. E as pessoas ficam traumatizadas com a situação e não querem falar, porque assim, eu estava brincando que se autoproclamar ceticista é o novo perfeccionista, né? Porque teve uma época que era modinha você falar, eu sou perfeccionista. É, Aí fala na fala um entrevista de defeito emprego. seu, um 3 defeito, eu sou defeitos, 3 perfeccionista. qualidades. É. É, e aí agora as pessoas parecem que precisam falar que elas são céticas, né, assim, que elas não acreditam, para que tenha valor o que elas estão contando. E Uhum. não, parece que a gente foi proibido de acreditar. E a gente pode acreditar. Não tem problema se você acredita em ET. Não tem problema se você acredita em você ou na sua vida. Mas não deixem que nos proíbam de acreditar, né? Não é um defeito Exato. acreditar. Concordo plenamente. Então, assim, essas pessoas, elas ficam um pouco receosas em dizer que acreditam, mas quando elas trazem para mim as experiências, assim, ficam emocionadas, se arrepiam, sabe? Primeiro que para chegar até elas, geralmente é muito complicado, porque elas não querem falar por Uhum. esse julgamento. Então, isso é recorrente, assim, e esse padrão que acontece em toda parte do planeta, não é só aqui em Cláudio, não é uma evidência, não deve ser levado em conta com seriedade, sabe, sobre o tema, Sim. e sem parar de julgar as pessoas como maconheiro, como louco, só porque ela acredita numa coisa que ainda não temos uma prova de fato. É, mas essas Mas, provas, elas dependem de quem? Aí que fica esse exatamente. questionamento, entendeu? Eu Se perguntei para alguma um prova amigo, tem que vir de fora,
Então, sim, realmente, você não tem a prova. Mas se é, você passar pela experiência e você vê realmente, sim, aí você tem a prova para você. Então, sim. de quem é essa prova? É tua ou é de fora? Né? Tem isso Exatamente. também. A gente fica muito dependente, acho que cada vez mais, principalmente pela questão das redes sociais, de que um terceiro legitime tudo o que acontece com você. Toda a sua Exato. felicidade precisa ser legitimada por outra pessoa. Então, isso acaba que acontece também com a verdade, né? Se o outro não legitimar, não é verdade. Mesmo que seja um fenômeno da mente humana, este fenômeno existe. Então Claro. vamos estudar este fenômeno. Não é que a Sim. gente descarta tudo. Como eu disse no podcast, eu não tenho fã-clube para que seja ET. E eu percebo isso em você também. Não tem um fã-clube. Não, eu sou Mas, super aberta, pode ser qualquer coisa, entendeu? Eu não descarto sim, nem anjo, entendeu? então. Então, e assim, eu já te falei isso em off, né? Mas eu compartilho muito da sua visão, da sua forma de ver essas coisas, esse tema. Então, é meio redundante eu ficar falando isso aqui. Mas, assim, as pessoas trazem coisas similares por toda parte do mundo, E sem se conhecer. sem se conhecerem. As pessoas aqui de Cloud são pessoas que eu entrevistei, são pessoas que moram na roça, assim, lugar bem isolado. Internet chegou com força pra gente agora, Uhum. sabe? É recente, assim, sei lá, 6 anos. Antes não, a gente ficava muito refém de lan house, e as pessoas mais velhas não têm esse acesso. Então, como que elas trariam para mim essa referência ufológica tão bem construída? Verdade. E eu questionei isso a um amigo que veio debochar do trabalho, assim, e tal. Eu falei, cara, o que você precisa para que seja uma prova? Ele falou, que apareça no Jornal Nacional que desceu na Praça da Sé, sei lá. Caramba, você está dependendo da Globo para te dar credibilidade? Pensa! Olha, eu sou ex-funcionária daquele lugar. Eu posso atestar Então, que credibilidade é o que menos tem ali, entendeu? mas assim, independente que seja a Globo ou não, Não, a eu pessoa entendi o precisar de uma. ponto. Sabe, assim? Então, eu acredito que cego é aquele que não quer ver. É o pior, né? O pior É o cego. pior. Porque assim, às vezes a evidência está ali na cara da pessoa e ela vai fazer de tudo para que não, para desconstruir. O que teve de gente, Carol, me mandando no direct, me chamando de satanista, falando que não, assim, me xingando, falando que ET nunca existiu nem vai existir, que são demônios e que estou Ah, isso aí propagando eu isso. recebo todo dia. Isso aí já é minha vida. Os são Então, demônios, são anjos caídos, você é satanista, é, aí é meu dia, minha vida. Isso aí. é por aí. Mas, mas assim, o que eu conversei com você em off, né, assim, eu desconheço um caso que tenha tantas provas como o caso Cláudio. Nós temos documentos da Polícia Militar, né, são documentos militares oficiais, nós temos fotos, independente daquela besteira de que é a foto de má qualidade e tudo mais, sabe, assim, você não pode descartar, tem tudo isso. Tem a Uhum, palavra dos policiais, que são pessoas que respeitam muito a instituição. uhum. Outros ainda estão proibidos de falar sobre, mas em off relataram os casos e tudo mais. Mas como é do Brasil, não tem valor. Imagine o barulho, Carol, que isso faria se fosse a polícia americana que tivesse Acontecendo notificado em, isso. sei lá, em Roswell, por exemplo. Que é o E caso, assim, que Roswell também é interior, sim, né? Bem como sim, Cláudio. sim, mas está no grande palco que é os Estados Unidos, Exato. entende? Eu conversei, não sei se Brasil, você conhece o Tom do canal Verdade Mundial. Tom Miller. Tom É, Miller, né? eu não sei se é Miller, mas é do canal Tom, Verdade tá. Mundial. Eu assisti a entrevista. O que acontece? Ele fala sobre um processo que aconteceu para a gente ter muita credibilidade nos Estados Unidos, processo psicológico, que o Sim, primo do Freud, até me indicou um documentário, o primo do Freud foi contratado pelo governo americano para desenvolver uma propaganda, que seria no mesmo nível da propaganda nazista, tá? Para sim, que o mundo inteiro se apaixonasse pelos Estados Unidos, quisesse morar lá e ter todo esse, sabe, esse drama sim. que a gente vê de imigração e tudo, e também que tudo tivesse que passar pelo crivo deles para que a gente considerasse como algo fidedigno. Então, essa propaganda funcionou muito bem, parabéns aos Ah, envolvidos, porque é exatamente isso. Tipo, se um sim, astrônomo suíço falar, não tem o mesmo peso do que um astrônomo americano, entendeu? exatamente, Sendo que a exatamente. Suíça é muito melhor que os Estados Unidos em todos os níveis, Sim. E entendeu? aí, trazendo isso para o Brasil, já é complicado. Imagina
imagine trazendo isso Exato. para Cláudio, interior de Minas Gerais. Você vai Eu não cada tenho vez mais nome. diminuindo, né? Eu sou só um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e parentes importantes, como diria Belchior, né? Verdade. Mas eu não tenho credibilidade para falar disso. E talvez não se preocupem comigo justamente por isso. Que bom, né? Porque eu vou É conseguir bom e trazer ao o mesmo filme para tempo todo não é mundo. bom, né? É, mas durante todo esse processo, o que fica claro para mim é que quanto mais eu pesquiso, menos eu sei. Uhum. E assim, quem tiver a possibilidade de não entrar no tema, não entre. É sem volta o caminho. E não é muito legal porque você começa a ser taxado por outras pessoas e você começa a ver que toda a história que te contaram pode ser que seja mentira, porque a E não gente só também não do sabe caso Cláudio, mas da vida. de tudo. Exatamente. 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 E aí, o que acontece é que, assim, eu preciso também contar sobre a história da Serra, né? Para não ficar um Claro, pouco perdido. eu ia te perguntar, inclusive, isso. Por que que você se interessou pela Serra do Ouro em específico? Aconteceu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Sempre foram as histórias, assim, que sempre foram muito interessantes e relatos de moradores. Uma coisa é quando você assiste uma entrevista hoje no YouTube ou na época em TV aberta, é muito distante, né, Carol? Assim, o que a pessoa traz para você, você pode considerar que aquela pessoa esteja mentindo. Agora, quando é o seu vizinho, sabe? Quando é o seu tio, quando é a sua avó que passou por essa experiência, tudo muda. E Cláudio, como é uma cidade muito pequena, todo mundo é muito próximo. Então você saberia se essa pessoa estivesse mentindo. Uhum. E isso sempre trouxe muita credibilidade para a história, mas para mim. E eu percebia que as pessoas não conseguiam ter esse olhar um pouco analítico, assim, sabe? Porque eu vi uma frase recente de Tolstói que fala sobre isso, assim, há quem passe pela floresta e só enxergue lenha. Então eu percebo que isso acontece muito aqui também, né? Em Cláudio, enfim, no mundo, A né? vida. Mas em relação a essa história, isso é muito forte. As pessoas nem sempre valorizam. Ah, isso é conversa. Mas são muitas pessoas que tiveram experiências lá na Serra, porque o que dá o nome Ouro Fala, o que eu tenho registrado aqui em livro, é que os escravos, com o ouro que eles conseguiam juntar no tempo vago, escondiam na Serra. Uhum. E o espírito desses escravos protegem este ouro lá. E as pessoas que vão à serra na intenção do ouro, elas apanham, sabe? Elas saem machucadas, elas desaparecem. Tem ventos muito fortes, o vento carrega a pessoa para outro lugar, mas sempre com uma linguagem muito simples, sabe? Muito folclórica, assim. E aí, Entendi. quando eu comecei a pesquisar, eu vi que talvez a gente estivesse abordando um tema ufológico. Porque tem um episódio que eu não consegui gravar esse senhor, porque ele não quer falar, ele tem pavor de falar sobre isso, mas ele subiu a serra com mais outras duas pessoas que já morreram, na esperança de buscar o ouro, porque ele encontrou o tal ponto onde o ouro está escondido. E aí esse senhor, ele piscou, já estava do outro lado da serra, lá embaixo, com a camisa toda suja de sangue e sem nenhum corte aparente no corpo. E aí, os outros dois senhores que estavam com ele ficaram desesperados, desceram correndo a serra e tal, e encontraram depois de um tempo. E parece que ele teve alguns problemas de saúde depois disso também, mas como ele não gosta de falar, é difícil tirar a informação dele. Imagina. Um senhor Mas isso muito me simples parece e... uma memória de abdução, né? Tá vendo? É a mesma percepção que eu tive quando eu comecei a olhar com esses olhos, assim. Claro. Peraí que minha garrafa caiu. E aí, Carol, o que acontece é que isso se repete em outros casos. E no que eu fui pesquisando, essa história que estava registrada não era verdadeira. O relato que eu tenho é de que um neto bastardo de Dom João enterrou esse ouro lá e sacrificou alguns escravos para que os espíritos deles protegessem aquele ouro. Então, as pessoas que vão lá, acontecem esses episódios que eu relatei aqui. Esses fenômenos, Mas, quando eu comecei a entrevistar as pessoas gravando, um outro fenômeno me chamou a atenção. Todos eles relatam avistar na serra o que aqui é conhecido como Mãe do Ouro. Não sei se você já ouviu falar, mas já foi até samba... História, mas eu conheço a história contada pelo meu avô. Mas conta primeiro, depois eu falo. E recebia esse mesmo nome? Não tinha o mesmo nome, mas era a mesma visão.
Tem um samba enredo da Mangueira, se não me engano, de 1976, que fala sobre a Mãe do Ouro. Então você vê que é um episódio que vai a outros estados, né? Claro. E há muito tempo. Mas o que as pessoas falam que há mais ou menos uns 20, 25 anos, eles não vêm com tanta frequência mais. Porque antes era normal, dava tal horário, saía uma bola de fogo da serra e ia para outra serra. Ou vinha de algum lugar e entrava na Serra do Ouro Falo. Alguns episódios, alguns relatos em que essa bola acompanha as pessoas, essa bola de luz. É a E ela mesma faz... história que meu avô contava. Só que meu avô era de Piracicaba. E aí tem toda uma história em cima disso, que se você furar o dedo e jogar o sangue nela, ela cai, você pega o ouro. Se você acompanhar, você vai ver onde o ouro está guardado, que ela dorme lá. Mas sempre com esse olhar folclórico, como se fosse, inclusive, esse senhor que eu conversei, da suposta abdução, né, que a gente enxerga como uma abdução, ele fala que é um fenômeno natural a Mãe do Ouro. Ele não imagina que seja Algo de outro planeta. Tecnologia, sim, não. Mas ele não tem referências ufológicas também. E aí, mas considerando os outros episódios que aconteceram em Cláudio, em 2008, que foram aproximadamente 30 dias em que a polícia militar perseguiu luzes e criaturas aqui na cidade. E tudo isso que eu estou trazendo aqui para você já trouxe, né? Tem um vídeo separado falando só sobre esse caso. Mas este caso não é uma história de um cabeludo, maconheiro, esquizofrênico. Quem está contando isso é a polícia militar. Sim. São documentos oficiais. Então, se eu estou maluco, a polícia também está. Os policiais estão, né? A instituição militar não permitiria uma besteira como essa registrada. Seria um absurdo. E aí um policial fez 3 fotografias de um objeto que parecia um micro-ônibus e tinha 2 ou 3 andares, se não me engano. E esse objeto estava muito alto, então, em 2008, à noite e muito alto, a qualidade é ruim, como sempre. Mas aos que sempre questionam a qualidade, né, das provas, vamos colocar assim, eu peço para que hoje, em 2021, com o melhor celular que tiver, que fotografe um avião em movimento. Não, durante o dia. Fotografar estrela. Não sai bom. Carol, considerando que você sabe onde o avião passa, que ele tem uma velocidade constante, razoável, assim, constante e previsível, né? Assim, você sabe para onde ele está indo e tal. Faz uma foto. Vamos ver se tem qualidade. Durante o dia. Agora, depois faz à noite. Não dá. Não tem como, não fica bom. Não dá. E assim, considerando que seja um alienígena que sai de outro planeta para cá, você acha mesmo que com o iPhone a gente vai capturar uma imagem de qualidade? E eu te digo mais, aqui na minha casa, eu moro num lugar que é interior da Cracóvia. Então, eu tenho uma noite muito escura, principalmente no inverno, né? Porque o sol se põe às 3 da tarde, só vai nascer 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, 6 da tarde é uma penumbra aqui. E às vezes, quando eu tenho telescópio, eu faço observação de estrela, planeta, eu gosto muito do céu, bem como você. Então, eu subo na varanda para fazer esse tipo de observação. Se eu estou com o celular, não aparece nada. Se eu estou com o celular aqui embaixo carregando e estou lá em cima, aí tem luzes, bolinhas que se mexem, entendeu? Que saem da montanha. Com a primeira produção que a gente estava gravando, a gente brincava que para a gente registrar alguma coisa, a gente ia ter que comprar um material de qualidade ruim. Porque o documentário está sendo gravado todo... A gente tá gravando o documentário todo em 4K e a gente não grava, não pegamos nada assim de sobrenatural. Então, talvez uma estratégia seja baixar a qualidade. Mas a gente brinca com isso, Carol, mais para descontrair mesmo, assim, porque o assunto é sério, sabe? Eu acredito que a gente precisa respeitar essas pessoas que passaram por essas situações que são traumáticas. É isso que eu ia falar. É um trauma. É um trauma. E toda vez que você desmerece uma pessoa que te traz um episódio como esse, é desrespeitoso. A pessoa... Você está trazendo até uma situação pior para a pessoa, sim, né? Você aumenta a dor dessa pessoa. Ela quer desabafar aquilo que aconteceu até no intuito de pedir ajuda, né? Sim. E você está desmerecendo aquilo. Os policiais aqui passaram por isso.
Imagina assim, eu acredito que a gente teve um salto tecnológico e moral, por incrível que não pareça. Eu acho que a gente melhorou muito assim nos últimos 10 anos. Também Então, acho. se você considerar como era o mundo em 2008, onde todo mundo podia falar o que quisesse, sem se preocupar como o outro vai receber, imagina o que esses policiais não passaram. Então, esse documentário é até uma forma de contribuir com eles, sabe? Assim, de E limpar a imagem honrar desses também, né? caras, de Honrar honrar. essa história, Exatamente, assim, porque essas pessoas sofreram com esse episódio. Tanto que quando você pergunta ao Cabo Rabelo e os outros policiais, eles dizem que prefeririam, né, não terem visto esse, Uhum. esse, essas coisas, assim. Mas o fato é que uma vez que viram e notificaram e registraram tudo, a aeronáutica esteve aqui na cidade e recolheu todo o material. Normal. Se, o filho desse policial estudava comigo na época e ele recebeu a câmera do pai e descarregou. E Uhum. aí o pessoal da aeronáutica veio, recolheu o material, apagaram as fotos e devolveram a câmera sem as fotos e pediram para que ele esquecesse esse assunto, porque o que ele viu foi uma queima de gases natural, Tá. como sempre. E aí É. ele questionou se queima de gases faz manobra, porque o que ele viu foi isso. Subiu, desceu, virou, foi, pousou. Ele viu pousado a, sei lá, 8, 9 metros de distância, não lembro agora. Então, o documentário vem também, além de registrar essa oralidade que é muito forte aqui na minha cidade, que foi muito forte na minha infância, é de honrar esses policiais que Uhum. foram taxados de louco, de bêbados durante esse episódio. Tem um outro episódio, que é o que você também cita aqui no canal, do policial, foram, se não me engano, 2 ou 3 policiais que estavam nesse episódio, que se depararam com as criaturas. Uhum. Eles perseguiram essas criaturas, que tinham por volta de 2 metros de altura. Num primeiro momento da pesquisa, eu pensei que fossem criaturas pequenas, mas eu gravei uma pessoa de confiança agora, que eu não vou citar aqui, e que me relatou que não, que eram criaturas muito altas, eram luminosas, mas não iluminavam. Era Uhum. como se a luz ficasse contidas Sim. nelas, né? Eram 2 criaturas humanoides com um rosto ovalar, e ela tinha uma luz vermelha no peito. E aí eles perseguindo essas criaturas que não tocavam o chão, caminhavam sobre um canavial sem tocar o chão, eles pensaram que estavam por volta de 20 minutos perseguindo essa criatura e já faziam mais de 2 horas. E Então aí teve eles... lapso temporal também. Pois é. E aí, em determinado momento, as criaturas se viraram Uhum. para os policiais, estenderam a mão e pediram para que fizeram um sinal, não pediram, fizeram um sinal como se dissesse, olha, tá tudo bem, mas não venham Uhum. atrás e tal. E os policiais não conseguiam mais se mexer. Eles ficaram travados, tremiam muito e sentiam muito calor. E depois desse episódio eles tiveram alguns problemas emocionais, alguns tiveram Imagina. depressão, ficaram trancados alguns dias, até porque depois eles passaram por esse interrogatório da aeronáutica, que também Imagina, não deve deve ser ser bem nada legal. fácil. Então eu proponho para quem não acredita, que pensa que tudo isso é uma balela, que faça o exercício de se colocar no lugar de um policial, em que Que você tem viu família, que precisa pagar conta, que a exatamente, profissão depende da sanidade da pessoa. e que precisa honrar aquela instituição. Não existe a Sim. possibilidade dele ir contra o que a instituição ordena, né? Então eu proponho a essas pessoas que façam esse exercício. Você viu uma criatura com mais de 2 metros de altura, com uma luz vermelha no peito, mas você não pode contar a ninguém. Você tem provas disso, você fez fotos que não ficaram muito boas, mas você teve que entregar. Como que você vai O ficar? psicológico da pessoa fica. Porque assim, eu tenho contato com muito abduzido aqui no canal, já conversei com alguns, Sim, tenho amigos abduzidos, e o psicológico dessas pessoas é abalado. Ponto. sim, A sim, pessoa ela sofreu um trauma, ela vai viver aquilo a vida inteira com memórias perturbadoras e tal. Então, sim, é uma coisa que a pessoa, ela, pelo menos, tem que contar para um terapeuta. Pelo menos, exatamente. No entendeu? mínimo, assim, e muito provável, dependendo do terapeuta, vai encaminhar para medicamento, porque Dependendo, não, é quase que 100%. é, Se a gente está falando de medicina é, tradicional, a gente está falando de quase que 100%, sim, porque a pessoa vai ser diagnosticada como esquizofrênica. sim. E aí, assim, as pessoas começam a duvidar dessa história e sobre o documentário, mas eu convido essas pessoas que venham conhecer Cláudio.
Cláudio fica a 140 quilômetros de Belo Horizonte. A serra você consegue ver praticamente de toda a cidade. As pessoas que tiveram essas experiências estão aqui, vocês podem perguntar a essas pessoas, e está tudo aqui. Basta você querer abrir os olhos e ver, sabe? Mas porque é tá mais tudo fácil aqui. julgar, né? Exatamente. E aí, É mais fácil apontar o dedo e falar que a pessoa é louca, porque assim eu não preciso ficar com medo dessas coisas, né? E dá medo, Carol, assim, Você tem no, medo, Lauro? no início do documentário, não. Tanto que no episódio em que o drone desceu a serra, eu falei, cara, eu vou ter que entrar na serra para resgatar esse drone. E aí deu um medinho, sabe? Então, assim, eu pedi licença para entrar na Sim, serra. para as entidades ali, né? Daquela história Sim. que você Eu contou. falei, olha, eu só quero buscar o drone, eu não quero desrespeitar, não quero procurar ouro, porque eu não sei, Carol, se isso é verdade. Uhum, E se for verdade, eu estaria sendo desrespeitoso com o que claro, quer que seja. E assim, não é da minha personalidade isso. Então, pedi licença e tal, nós entramos claro. lá, eu e mais 3 amigos, e nós ficamos durante 4 horas na mata. Eu não vi nada demais. Encontramos o drone, e quando a gente saiu, teve uma rajada de vento muito, muito, muito forte. Uma rajada. Atípica, assim, tipo, não tava Não, ventando. o tempo estava Entendi. parado e assim foi muito forte. E aí tem um amigo meu, Damião Rezende, que ele é todo assim, mais good vibes. Ele, é a mãe do ouro, é a mãe natureza agradecendo. Legal. É, Ai, ai. e assim, pode ser a ventania que as pessoas relatam que acontece lá? Pode. Pode ser só uma ventania normal? Pode ser uma Pode, coisa. mas pode não ser. Vamos estudar, vamos levar isso em conta, Sim, ver o que acontece lá, porque o Skinwalker, né, o rancho Skinwalker é super valorizado. sim. Inclusive foi comprado caríssimo para estudo, né? Sim, Foi o o Bigelow, né? dono da Bigelow comprou, sim. Robert É, Bigelow. isso. Agora, como é a Serra do Ouro fala em Cláudio, não, é besteira, é balela, é Sim. folclore, é conversa fiada. E às Não, vezes pode ser gente, até o mesmo fenômeno do por que Skinwalker, não? Por que não? né? Porque o que as pessoas relatam é isso, assim, tem essa visão de poltergeist, uma visão poltergeist, né, na verdade, e também essa visão ufológica. O fato é que nós temos essas evidências que acontecem aqui na Serra, que gritam aqui há anos, né, Uhum, essas evidências, mas que ninguém nunca quis falar sobre. sim. E para gravar essas entrevistas para o documentário é muito dificultoso, não só pela parte financeira, que é um projeto Uhum. 100% independente, eu não tenho R$ 1 de patrocinador para isso, então quem fala que eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro, que é outra questão, né, como se fosse errado fazer arte, viver de arte, Todo mundo mas, faz filme aí, um monte de filme que fatura bilhões, ok, sabe, ok, tranquilo. pode, É. mas um brasileiro não pode viver de arte. Mas mesmo que fosse isso, Carol, não teria problema, né? Mas uma vez que todo esse fenômeno acontece aqui, por que que vocês não, né? Por que que grandes empresas se interessariam por um tema que é ridicularizado? Uhum. Então, é uma dificuldade financeira para contar essa história, porque eu não consigo empresas que se interessem em apoiar o projeto. Então, eu vendi meu carro, é um projeto 100% meu, não tenho interesse de terceiros até o momento, justamente para isso também, para que eu consiga ficar livre de qualquer coisa que possa, Uhum. sei lá, de repente colocar em questão é, a credibilidade do projeto. Mas eu me perdi aqui no que eu estava falando Eu também já me perdi. Estava falando sobre do projeto que é 100% financiado. por mim, mas assim, aí além da questão financeira, que é uma dificuldade, tem essa questão do medo mesmo que as pessoas têm de falar. E considerando todas as entrevistas, começa a nascer um medo aqui, né? Respondendo ao que você tinha Uhum. perguntado. Começa a nascer um medo porque você cogita a possibilidade. E aí eu não sei te dizer se essas criaturas são boas ou ruins, porque se de fato são alienígenas e eles vêm até aqui, será que eles não veem toda a desgraça que tem nesse país? Será que eles não No podem fazer nada planeta, para nos né? ajudar? No planeta, sim, Mas ao mesmo tempo, se existem várias teorias científicas que apontam para o fato deles só observarem, mas não poderem interferir, porque eles estariam também, interferindo no experimento, como se a gente também. estivesse E vivendo uma espécie de laboratório, né? sim, e assim, há também as teorias de que eles estão em contato frequente, né, com grandes
forças do líderes, mundo, sim. né? Grandes Mas líderes. eu acredito que nem precisa de líder, tá? Para ter contato. Sim. Eu acho que eles estão em contato mental, psicológico, com pessoas estratégicas, entendeu? Então, se Mesmo essas não sendo criaturas. líderes. Sim. Então, se elas mantêm esse contato de certa forma, passiva ou ativa, são coniventes com toda a desgraça desse mundo, me desculpa, mas eu não consigo acreditar que são criaturas boas. Uhum. E isso me dá medo, Mas aí sabe? o bom ou o ruim, ele parte do princípio da tua moral, né? Mas a gente Exatamente. não pode garantir que a É. tua moral seja a mesma moral, por exemplo, de um ser de outro Sim, planeta. sim, Então, talvez sim, para ele aquilo sim. seja bom, entendeu? Então, a gente É, é, considerando esse ponto de vista, né? sim, assim, para ilustrar isso que você está falando, é aquela parábola da borboleta, né? Que se você ajudar ela a romper o casulo, ela morre. Ela não Exato. tem. Então é Exato. mais E ou a menos isso. sua intenção é boa, mas o bom para Sim, ela não é o bom para você. Por que eu exatamente. toquei nesse assunto? Porque a gente procura a salvação fora, entendeu? É, E a sim, salvação talvez não esteja lá fora, né? E aí, exatamente. Está no exatamente, interior. talvez eles saibam que a gente não precisa deles, entendeu? Sim, Entendeu? sim, concordo com você. Eu não sei se a gente falou isso em off, né? Mas essa questão da necessidade do outro legitimar tudo, né? Também. Então, Acho acaba que que a cai gente nisso falou também. aqui mesmo, não foi? A gente já falou No tanta gravado. coisa também que eu já me perdi. Gente, já estamos perdidão. Ai, são os efeitos É, das drogas que a gente utiliza para falar é. sobre esses temas. Porque assim, o que eu ouço Ai, ai. muito, ouço não, né? O que eu leio nos comentários é que eu sou maconheiro, que isso é história de maconheiro, mas a polícia, quero ver você falar isso na cara de um policial que viu Olha, que eu o também policial é escuto maconheiro. bastante isso, e assim, não é por não tentar que eu não uso maconha, é porque eu não gosto mesmo, sabe? E, Então não gente, dá para falar que é isso, não, e meu. Carol, em pleno 2021, uma pessoa que não sabe o efeito que a droga causa já Exato. não merece nem resposta, porque quem acha que fuma maconha vê ET, vê gnomo, não merece nem Isso resposta, aí precisa de sabe? um cogumelo, no mínimo. No mínimo, enfim, E sabe? assim, o Assim, tipo de cogumelo que faz esse tipo de alucinação nem tem no Brasil, que é o tá. Amanita muscaria. Então, assim, é uma desinformação. Mas hoje em dia as pessoas elas são formadas pela Universidade do Google.com. Então, e essa é maior que WhatsApp, né? MIT, Harvard, WhatsApp e correntes. Então, as pessoas elas acham que elas sabem de tudo, elas acham que Sim. elas podem opinar sobre tudo, e aí a gente volta naquele filme lá do Não Olhe para Cima, que é sensacional a temática. E por que eu tô falando que as pessoas acham que sabem tudo? Porque eu passo, sei lá, 20 dias do mês pesquisando esses casos para trazer vídeo para o Sim. canal, e eu te falo que eu não sei de nada, entendeu? Eu não sei de Imagine nada, eu. porque assim, quanto mais eu estou pesquisando, mais coisa está me abrindo, porque é um leque infinito de possibilidades, Exatamente, Carol. Porque assim, pode ser entendeu? que tudo que a gente considerou aqui, tanto a possibilidade de serem maus, né, e serem bons, coexistam, né? Elas Exato, pode exato. ser E que aí a tenha uma gente vertente entra boa e naquela uma filosofia vertente do ruim. Yin Yang, Sim, a é. filosofia chinesa, eu não sei se. Eu acho que é. Ai, acho, não vamos errar. Aquele símbolo que fala Sim, que todo bem tem um é pouco de mal e oriental, todo né? mal tem um Assim, pouco de bem. É oriental. E por que esse símbolo é importante? Porque equilíbrio é importante, sim, entendeu? Então, assim, a sim, gente achar que tudo tem que ser muito bom, não tem que ser muito bom, tem que ter o exatamente. equilíbrio, né? E bom pra quem, né, Carol? É Exato. bom Bom pra para quem? você pode ser não ser bom para mim, entendeu? Porque se você considerar o ser humano em todo o universo, nós somos uma praga, né? A gente está destruindo a nossa Caramba! própria casa. Então, É, será a que gente destrói nosso próprio ser então será com que se nos ódio, com raiva, é, tudo coisa que a gente coloca para dentro da gente que causa doença, então entendeu? será que nos manter vivo é realmente bom, sabe? É Assim, útil? é É aí que útil. eles perguntam. É, Serve para tal. alguma coisa? Eu ouvi uma vez assim, tal coisa era boa, tal coisa era bonita. E aí a pessoa me respondeu, aos olhos de quem? Então, nessa questão da bondade é a mesma coisa, assim, né? É Concordo. bom aos olhos de quem? Cai nisso que a gente estava falando. Eu Mas o acho que fato. quando o assunto é ser alienígena, a gente não está falando nem de bem nem de mal, a gente está falando de interesses. Porque eu teria os meus interesses se um alienígena descesse no meu quintal. Da mesma Lógico, maneira que ele teria os interesses dele com o meu quintal. lógico, Então, a gente exatamente. está passando por uma situação que é esse disclosure que nunca foi tão grande, igual está Sim, acontecendo desde 2020,
que a gente está vivendo um conflito de interesses, entendeu? Sim. A gente tem os interesses políticos do planeta Terra e a Sim. gente tem os interesses deles, que a gente não sabe, entendeu? Sim, e aí cai nessa questão de isso é bom aos olhos de quem, porque, né? Enfim, o fato, Carol, é que a minha grande bandeira com este documentário é para que as pessoas olhem para o céu, é uma série ou é um filme? É um filme. É um filme. Mas o meu grande propósito com esse documentário é de que as pessoas olhem mais para o céu, mas principalmente para que as pessoas olhem mais para o interior do país e de vocês, assim, porque as respostas estão aqui. Então, muitas vezes, quando você olha no outro para julgar o outro, como se aquele defeito fosse um problema dele, Projeção. na verdade é seu. É uma projeção. Exatamente. E aí, nessa de olhar para fora, a gente se esquece de olhar para dentro. E isso tanto numa questão filosófica aqui que a gente está tratando, mas pela questão ufológica também. Você se atenta às grandes capitais, à nave que vai descer na Praça da Sé para que seja prova, e se esquece de olhar aqui para a Serra do Ouro Fala. Eu concordo plenamente. E assim, digo mais, se eu fosse um ET, nunca que eu ia pousar na Praça da Sé. Primeiro porque lá é super perigoso. Pois é. Não, mas se eu estou fazendo um trabalho de pesquisa, e essa pesquisa é de cunho exploratório, e eu não posso ser vista, onde que eu vou escolher pousar? Gente, tem uns comentários que eu leio que a mão óbvio, coça. Lauro. A mão coça para responder, mas aí que tá. Da mesma maneira que a gente não sabe a intenção de um ser que vem de dentro, de cima, do lado da Terra, de uma dimensão paralela, sim, a gente também tem que entender que as pessoas estão em níveis de consciência diferentes. Então, sim, essa visão que eu tenho, que você tem, que a gente compartilha, outras sim pessoas não têm. E esses níveis sim diferentes de consciência, eu acredito que é exato o motivo pelo qual a gente está aqui nessa experiência, que é para aprender a lidar, entendeu? Que não é fácil. Não é fácil você pegar um comentário falando, tipo, acabando com a tua índole, acabando com o teu trabalho, acabando com a tua vida. Não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, você tem que olhar para aquilo e entender. Mano, imagina o que essa pessoa tá vivendo e passando para ela ter isso dentro dela. Entendeu? Exatamente, Carol. Concordo muito. Então, exatamente. Assim. Então, assim, eu adorei a proposta do teu trabalho. Acho que você tem que continuar independente dos comentários, sabe assim, dane-se os comentários. Sim. Se eu fosse olhar para os comentários, eu tava parada nos 100 mil seguidores lá. Eu tinha parado, eu tinha largado, e eu ia fazer outras coisas que eu sei fazer. Entendeu? E essas pessoas, elas não têm certeza do que elas falam. Vou te dar um exemplo. Fizeram cortes, né, dessa minha entrevista, sim, e aí eu fui assistir ler alguns comentários nos cortes. Teve um cara que comentou em 3 cortes. Pô, se eu não gosto de um conteúdo, se eu acho que aquilo não é verdade, eu nem termino de assistir. Ele assistiu 3 vídeos. Então ele não tem tanta certeza assim do que ele está falando. Então, né? Mas tem gente que é assim, é cri-cri, foi o que eu falei, a pessoa, ela não tem nada de bom dentro dela, então como é que ela vai passar alguma coisa boa? E talvez, eu acredito também que às vezes a pessoa ainda não conseguiu atingir essa informação, acessar essa informação e descredita, porque tem um ditado... também, né? Processar essa informação. Também. Tem um ditado que a gente usa aqui no interior que diz o seguinte: macaco que não alcança a fruta fala que tá podre. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Não é? A pessoa não alcança a esse, sei lá, o entendimento dessa coisa e vai descreditar quem, de certa forma, entende. Mas, assim, por isso... eu hoje em dia, olhando para essa do macaco que não alcança a fruta e vai descredibilizar, é bom. Sabe por que é bom? Porque o que seriam das pessoas realmente inteligentes se não tivesse um contrabalanço? Entendeu? Então, assim, o que seria do Stephen Hawking, por exemplo, se a gente não fosse menos que ele, entendeu? Em capacidade intelectual. É isso que eu ia falar, Carol. Eu acho que tudo e todos têm uma função. É o Yin Yang, né? Que você... Yin Yang, é assim que pronuncia? É Yin Yang, Tudo tem sua função, né? O otimista cria o avião, o pessimista cria o paraquedas. E tá tudo bem, um precisa do outro, né? Exato, porque um sempre vai depender do outro ali numa situação de crise. Por isso que, apesar de funk ser muito criticado, eu não ouço funk, mas tem um que tem uma sabedoria que eu levo pra mim, assim, nem melhor nem pior, apenas diferente. Isso é uma frase que tem... Mas enfim, se eu for fazer uma tatuagem um dia... Mentira. Nem melhor nem pior. Funk, MC não sei o quê.
MC qualquer coisa. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Eu acredito que seja uma boa filosofia de vida para lidar com outras coisas e pessoas, porque é isso, quebrar essa ideia de superioridade que é tão presente no ser humano, de, eu sei, você não sabe, o que você está falando está errado, ele entende. Sabe que dentro dessa são filosofia, verdades também simultâneas. Pro lado oriental, dentro dessa mesma coisa, tem o taoísmo. Você já ouviu falar do taoísmo? Sim, sim. O taoísmo, ele fala assim, eu não quero nem estar certo nem estar errado, eu quero ser feliz. E tem um episódio... Eu quero o caminho do meio. Dane-se, que briguem. Posso contar um exemplo, uma historinha que ilustra isso que você contou? Rapidinho. Um homem estava ouvindo uma vizinha do lado direito falar mal da vizinha do lado esquerdo, falando que a vizinha do lado esquerdo estava fazendo tudo errado. E ele falou, concordo com você, eu também acho que ela faz tudo errado. Passado umas horas, ele encontrou a vizinha do lado esquerdo e ela começou a falar mal da vizinha do lado direito, falando que tudo que ela fazia era errado e ele concorda com você, tudo que ela faz é do lado errado. A vizinha da frente viu essa situação e questionou, peraí, você é muito falso, porque você viu uma falando mal da outra e concordou com as duas. Ele, você tá certo. Exato. Eu não quero estar certo, eu quero ser feliz. E é dentro dessa filosofia que eu vou, entendeu? Eu trago meu vídeo, se a pessoa quiser levar aquilo como uma coisa, tá bom, maravilhoso, que leve. Se achar que tá ruim, que leve também. O que importa é que eu tô feliz. Entendeu? Eu fico muito feliz de hoje estar aqui no seu canal, porque em off eu te falei isso, assim, quando eu comecei a pesquisar por causa de sonhos que eu vinha tendo, eu cheguei até o seu canal e, assim, foi amor à primeira vista, porque por uma por uma empatia pela forma de ver essas coisas e esse tema, e eu acho de extrema relevância todo o conteúdo que você traz, e não pagando pau aqui, mas a gente falou sobre isso, assim, eu vejo no seu canal coisas, né, que eu não vejo com ufólogos velho de guerra, e os seus inscritos com certeza vão concordar comigo, porque você pesquisa, você tem um olhar cético, né, perfeccionista, pro tema, e que você consegue ser muito coerente nas suas análises. Tem os haters que sempre vão existir, mas a minha ideia, guardada as devidas proporções, é que o meu documentário cumpra a mesma função que o seu, sabe? Que é de, oi, vamos falar sobre isso? Sim. Vamos conversar sério sobre isso? Sim, vamos informar. Por mais que a gente tenha uma personalidade brincalhona, assim, né? A gente tá rindo o tempo inteiro, o assunto é sério, o tema é sério. E eu fico muito orgulhoso e quero te agradecer aqui, não só em off, mas pela oportunidade de trazer isso aqui no seu canal. Muito obrigado. Inclusive, gente, eu queria falar que tem milhares de pessoas que assistem dentro dos maiores ramos que você imaginar. Tem gente da TV, tem gente do rádio, tem gente da PQP que me assiste e que quiser apoiar o trabalho do Lauro, não somente financeiro, mas apoiar para dar espaço para a pessoa falar, para, de repente, eu conheço uma pessoa que, sei lá, cuida de tal coisa e pode te ajudar, né? Eu fiquei muito feliz, Carol, porque por mais que tenham muitos haters nos comentários e no meu direct, eu não sou uma pessoa de rede social e tudo mais, eu tenho pouquíssimos seguidores, mas a quantidade de mensagens que eu recebi, eu fiquei, assim, boquiaberto, sabe, de pessoas querendo me contar os casos, de pessoas que têm o avistamento da Mãe do Ouro em Costa do Marfim, mas eles dão outro nome, mas descrevem da mesma forma. Tem vários lugares, igual a história do Novo. Exatamente. E aí, essas pessoas lotaram meu direct, eu não consegui responder todo mundo ainda, porque, assim, foi muita gente mesmo apoiando. E, Carol, todo mundo falava de você assim. Era recorrente alguém vir citar a Carol Capel. Você conhece a Carol Capel? Dá uma olhada no canal da Carol Capel. Porque o seu canal se tornou uma referência nesse meio, né? E é muito legal, assim, ter um canal como referência de qualidade. Porque às vezes a gente tem uma referência... Tem umas cópias aí bem cabeluda, viu? Normal. Mas, Carol, no mais, assim, sobre essa questão das pessoas que querem apoiar o documentário, podem entrar em contato, assim. Tinha um pessoal subindo uma hashtag apoie Netflix, o Amazon apoie e tudo mais, para que ajudassem a contar essa história, mas qualquer pessoa que quiser colaborar... Eu, sinceramente, não conheço ninguém de lá de dentro para te falar, olha, fala com... Entendeu? Mas nem é a intenção, assim, Carol. O documentário sai de todo jeito, sabe? Mineiro é teimoso. Na verdade, teimoso é quem tema com mineiro. Então, assim, não adianta temar comigo, porque eu vou lançar esse filme de qualquer maneira. Nem que seja no seu canal, de forma integral, sabe? O convite está feito.
Fica à Não vontade. dispenso. Eu já perdi o dinheiro, já vendi meu carro, já gastei. Eu não vou ficar com essa história Não te guardada aqui na garanto que vai dar gaveta. retorno financeiro, porque meus vídeos Não, pagam assim a não. Se merreca, todo vai dar uns mundo. Se, R$ 3.000, mais ou menos, por o tá documentário ótimo. inteiro. Não, Mas o convite tá tá, o feito. que. Se eu receber de volta toda a energia positiva que eu recebi dos outros canais em Ah, que eu isso aí gravei com certeza. entrevista, Isso aí com já certeza. assim, já me coloca em outro lugar. Porque desde que eu comecei a falar sobre esse assunto, Carol, que eu tive um pouco de resistência justamente porque, como eu sou ator, eu não queria associar a minha imagem a esse tema. E aí o Edson conversou comigo, falou, olha, eu acho que as pessoas precisam saber um pouco sobre a sua história e sobre esse tema. E talvez seja uma segurança para você trazer isso em outros canais Claro. também. E aí eu fui convidado pela galera do Planeta Podcast, inclusive te peço licença, Carol. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a minha história, pode ir lá no canal Planeta Podcast, Eu vou que deixar eu o falei, link, gente, aparecendo no card. eu falei um pouco sobre a minha vida pessoal também, assim, minha carreira e tudo mais, que é uma carreira que não tem nada, né? O Mas que enfim, importa é, tamo lá. e sobre o filme, quem quiser acompanhar também pode me seguir no meu Instagram. Eu recebi uma mensagem me xingando, porque a pessoa foi no meu Instagram pensando que eu fosse um ufólogo. Lá eu não vi nada de ET, eu não sou ufólogo. Mas quem quiser acompanhar que pé está o documentário, pode me seguir no Instagram. Eu não tenho canal no YouTube, mas pode me seguir lá que uma hora sai. Com certeza, eu vou deixar aí. E, gente, quando sair, eu venho falar aqui no canal também. Se for pra sair no meu canal, se for pra sair aonde for, eu venho falar, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer isso acontecer. Nós vamos Vai fazer. sair. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gosta, eu vou deixar as redes sociais do Lauro para vocês seguirem, tá? Quem tiver interesse de ajudar no projeto também é sempre muito bem-vindo. Um super beijo e, sério, não percam a entrevista da semana que vem. Vocês vão pirar. É pessoa muito famosa. Eu também tô pirando. Beijos. Até mais.